Oi, eu sou a Ana e vim te mostrar como tirar as suas medidas usando a fita métrica. Caso não tenha uma, pode usar barbante e régua. Então, nesse vídeo, nós ensinaremos como tirar as medidas em casa. O ideal é que tenha alguém para tirar as medidas, mas a gente vai mostrar também como que se tira a medida se você estiver sozinha e sem a fita métrica. Então, o primeiro passo seria a medida da circunferência do busto. E nesse ponto, o que a gente precisa prestar atenção é que a fita ela não pode ficar frouxa. Ela não pode fazer isso aqui, exagerando, né? Não pode ficar nem muito baixa e nem muito alta. E a fita, ela deve passar bem próximo da axila e aqui na frente, bem em cima do mamilo, que é o ponto maior do seio. E aqui, quando a gente faz a medida com a fita métrica, onde pega o metal, é a medida finalizada. Para a medida da cintura, o ideal é dobrar o braço e onde pega o ossinho do cotovelo, esse é o ponto ideal da cintura, tanto proporcionalmente para a escolha de qualquer roupa, não só para o vestido de noiva, quanto para encontrar o local mais fino da cintura. Então, posiciona o cotovelo e com a outra mão você pode vir e marcar essa posição da cintura com o dedo. Então, neste caso, passaremos a fita exatamente nesse ponto onde fica a dobra do braço. E aí a gente tem a medida da cintura. Para a medida do quadril, precisamos localizar o ápice do bumbum. Como que a gente faz isso? Normalmente, a medida do quadril, ela está nessa região aqui da mão. Posiciona o braço em linha reta, dentro desse ponto aqui, a gente vai localizar a medida do quadril. Proporcionalmente, na maioria das mulheres, fica entre o ossinho do punho e a primeira falange dos dedos. Como que a gente faz isso? Posiciona a fita e assim ela não desce, quer dizer que não está certa a fita. Então a gente vai soltando ela e vai posicionando até ela alcançar um ponto do qual a gente tem a medida máxima. A partir desse ponto, se eu alargar a fita, ela simplesmente cai. Então já não é mais a medida do quadril. Na dúvida, vá tirando várias medidas em várias alturas e a medida do quadril é aquela que fica maior. Agora a gente vai medir as alturas, que é a altura do busto, a altura da cintura, a altura do quadril e depois o comprimento da perna. Para facilitar essa medida, nós usamos uma fita de referência. Essa fita, ela vai ser amarrada na cintura, só para a gente poder usar ela como base para fazer as medidas. O ponto ideal para encontrar onde a gente coloca a fita aqui em cima, coloca o pescoço um pouquinho para o lado de lá. Quando a gente vira o pescoço, aparece essa musculatura aqui. É nesse ponto que a gente usa como referência de medida. Nesse músculo, a gente vai simplesmente deixar a fita passando e no ápice do seio, que é a parte onde, olhando tanto de cima quanto de lado, a gente consegue ver que é o ponto maior. Então essa daqui é a primeira altura. Para medir a altura da cintura, a gente só continua e chega até a fita. Então essa é a medida da altura da cintura. Para tirar a altura do quadril, nós usamos a fita como referência e passando pela lateral da perna. Lembrando que mesmo se eu não souber bem certinho localizar a altura do quadril, eu posso medir mais ou menos nesse ponto aqui. Porque é essa medida que nós vamos usar como referência para os vestidos que são mais ajustados ao corpo. Então a gente vai pegar o meio da mão e medir. Então essa é a altura do quadril. Para poder tirar a medida da altura da perna, existem duas formas. Uma delas é já estar com o sapato que você pretende usar no dia do casamento ou então com um salto aproximado ao qual você gostaria de usar no dia do evento. Nesse caso, a gente também usa a fita de referência
posiciona ela na cintura e vá com a fita até embaixo e encosta ela no chão. Este é o comprimento total da saia para que a bainha vá bem certinha para vocês. Caso você ainda não tenha o sapato e pretende comprar bem próximo da data do casamento, é só nos informar que a gente manda o vestido sem fazer a bainha, um pouco mais longo. E aí você leva o vestido numa costureira de confiança e só faz a bainha para finalizar ele. Caso for tirar as suas medidas sozinha, lembre-se de manter a postura ereta. E para ajudar a olhar se a fita ou barbante estão nas posições corretas, tire as medidas de frente para um espelho. E caso você não tenha fita métrica e também não quer comprar uma para tirar as medidas, pode ser usado qualquer régua escolar e de qualquer tamanho. Aqui eu peguei uma bem pequena para a gente usar como exemplo. Então, a forma de tirar a medida é a mesma que se fosse tirar com a fita. Então, a gente vai passar o barbante em volta do busto, encontrando a medida. A gente pode utilizar a régua. Nesse caso, é uma régua pequena. Então, a gente tem aqui 20, mais 20 centímetros, 40. E a gente vai somando essa medida até ter a medida total. Vamos fazer a mesma coisa na cintura. Então, da mesma forma, posiciona o barbante na cintura. Encontrou a medida onde encosta o barbante com o barbante. Posiciona ele na régua e da mesma forma a gente vai medir. Para ficar mais fácil de identificar onde começa e onde termina a medida, a gente faz um nó na ponta do barbante e posiciona ele dessa forma na sandália. E então, você pode puxar até a linha da cintura e depois medir com a régua. Bom, então é isso. Agora é só tirar as suas medidas e nos enviar.